Nós vamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A pergunta que temos aqui é da cidade de Cubatão. O nosso consulente não quer se identificar, então é NQI, não quero, não quis se identificar. E ele diz aqui na sua mensagem enviada pelo WhatsApp que ele tem uma pergunta para o pastor Natanael Rinaldi. Ele fala aqui sobre a conversão de um muçulmano. Ele diz, olha, o muçulmano, eles praticam a poligamia. Lá na cultura deles é permitido que tenha 1, 2, 3 mulheres. E ele quer saber do pastor, esse muçulmano, quando ele se converter, aceitar o evangelho, como ele deverá proceder? Afinal, ele se casou com 3 mulheres, mas agora, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, ele vai perceber que o casamento é monogâmico. Ele só pode ter um parceiro, um cônjuge. Como ele pode agir nessa situação, pastor? Nós só podemos dizer o que diz a Bíblia Sagrada, né? Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão 2 uma só carne. É o que nós lemos no livro de Gênesis. Disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora, que esteja como diante dele. Quer dizer, 2 pessoas, não mais de uma para o homem. 2, 3 mulheres, quantas fossem, porque o casamento à luz da Bíblia é o que nós lemos aqui, né? Gênesis 2,18, disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Então, essa prática pode ser comparada com tantas outras que existe na vida do homem, que uma vez que aceita Cristo, abandona, né, pastor? O homem é viciado no alcoolismo, viciado em drogas, em práticas sexuais ilícitas, tudo isso é abandonado porque agora é uma nova criatura, não é, pastor? Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já deixam para trás, tornaram-se nova vida, a forma de vida da pessoa, né? E a Bíblia só autoriza, só apoia apenas uma mulher, né? Muito bem. Aproveitando aqui a pergunta do nosso consulente de Cubatão, essa semana, nos programas anteriores, o pastor desenvolveu aqui um estudo sintetizado, é claro, sobre o islamismo, um material que nós temos aqui, e o pastor explicou sobre o significado da palavra Islã, falou sobre as crenças principais do islamismo, falou sobre Muhammad, ou mais conhecido como Maomé, falou sobre o Alcorão, o que é o Alcorão para o islamismo, falou também sobre a Bíblia Sagrada para o islamismo, como eles a consideram, como eles a têm como um livro sagrado ou não. Falou também sobre o que o islamismo crê com relação a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus especificamente. Falou sobre a crucificação, a reconciliação com Deus, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os anjos e também sobre o homem. Então o pastor abordou temas principais, importantes sobre a crença do islamismo, e o pastor mostrou biblicamente qual o ensino verdadeiro e correto que a Bíblia está nos oferecendo. Então nós vamos continuar aqui e acreditamos que hoje vamos estar concluindo esse material aqui do nosso pastor. Pastor, com relação à salvação, para o islamismo, pastor, o que é a salvação? Para o islamismo, a salvação depende do esforço e das boas obras de cada um. Já, biblicamente, a salvação é um dom gratuito de Deus, de acordo com Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ler o texto bíblico que assim está redigido. Efésios, capítulo 2,
versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é um dom gratuito de Deus, de acordo com o texto lido, para a pessoa que crê em Cristo e no seu sacrifício na cruz. Ele é o nosso mediador. 1 Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nenhum esforço é de qualquer forma suficiente para merecer a salvação, desde que nossos esforços são todos inaceitáveis a Deus, de acordo com Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebatam. Pastor, agora, o que o islamismo crê com relação ao dia do julgamento, pastor? Acontece no dia da ressurreição, onde Deus julgará todas as pessoas, muçulmanos vão para o paraíso, todos os outros para o inferno. Surata, que quer dizer capítulo, 10, 53, a versículo 56, e capítulo 34, ou Surata 34, versículo 28. Então, dentro do livro de Alcorão, considera aqui que só os muçulmanos vão para o paraíso. O julgamento está baseado nas ações de uma pessoa, de acordo com Surata, capítulo 14, versículo 47 a 52, e capítulo 45, versículo 21 a 27, ou Surata, capítulo 45, versículo 21 a 22. Resposta apologética. Acontece no dia da ressurreição, João 12, 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. De acordo com o texto, Deus julgará todas as pessoas. Os cristãos vão para o céu, todos os outros para o inferno. Mateus, capítulo 25, versículos 34, 41 e 46. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pastor, agora com relação ao pecado original, o que diz a doutrina muçulmana, pastor? Não existe nenhum pecado original. Todas as pessoas são sem pecado, até que eles se rebelem contra Deus. Elas não têm natureza pecaminosa. Qual a resposta apologética? Resposta apologética. Este é um termo que descreve o efeito do pecado de Adão nos seus descendentes, de acordo com Romanos capítulo 5,
versículos 12 a 23. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Especificamente, é nossa herança da natureza pecaminosa de Adão. A natureza pecaminosa de Adão é passada de pai para filho. Nós somos, por natureza, os filhos da ira, de acordo com Efésios capítulo 2 e versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Pastor, e agora com relação ao céu ou paraíso, o que creem os muçulmanos? Paraíso para muçulmanos, um lugar de alegrias inimagináveis. Surata 32, versículo 17. Um jardim com árvores e comida. Surata 13, versículo 35. Surata 15, versículos 45 a 48. Onde são conhecidos os desejos de muçulmanos fiéis. Surata 3, 133, 9, Surata 9, versículo 38, Surata 13, versículo 35, Surata 39, versículo 34, Surata 43, versículo 71, Surata 53, versículo 13 a 15. Interessante é que há promessas de virgens belas só para os homens. Surata, ou Sura 56, versículo 1 a 56. Deveria haver promessas de jovens belos para as mulheres. E a resposta apologética. O lugar onde Deus mora, céu, é a casa dos cristãos que são salvos pela graça de Deus. É céu porque é onde Deus e os cristãos desfrutarão a amizade eterna com Ele. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar,
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O Novo Testamento condena veementemente a poligamia e a prostituição. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 a 4. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Agora temos aqui outra colocação. Com relação ao inferno, pastor, então, o que creem os muçulmanos com relação ao inferno? Inferno é um lugar de castigo eterno e tormento. Surata 14, 17. Surata 25, 65. E Surata 39, 26. Em fogo. Surata 104, versículos 6 e 7. Para esses que não são os muçulmanos. 3, Surata 3, 131. Bem como esses que de quem o trabalho e a fé não são suficientes. Surata 14, versículo 17. 25, Surata 25, versículo 65. E Surata 104, versículos 6 e 7. Resposta apologética. Um lugar de tormento em fogo, fora da presença de Deus. Não há fuga do inferno. Mateus, capítulo 25, versículo 46. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pastor, e agora com relação à vida após a morte, para nós encerrarmos este material aqui sobre o islamismo? Há uma vida após a morte, Surata 75, versículo 12. Uma vida ideal no paraíso, Surata 29, versículo 64. Para muçulmanos fiéis, ou inferno para os que não são muçulmanos. E resposta apologética. Cristãos estarão com Deus no céu. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 24. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Os não cristãos serão lançados no inferno para tormento eterno. Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia um homem rico
e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Final, né? Muito bem, concluímos então aqui com o pastor Natanael esse material sobre o islamismo.